Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com. É um prazer ter você aqui com mais um conteúdo, mais um vídeo que eu espero que te ajude bastante. Eu chamei esse vídeo de O Poder do Não. Por que o poder do não? Porque tem muitas pessoas que não conseguem falar não para as outras pessoas ou para outras coisas, só fala sim e ela não sabe o que está escondido atrás do não. Então, esse vídeo é para você conhecer um pouquinho o outro lado da moeda, o não para muita coisa. Então fica comigo nesse vídeo até o final, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para as notificações, comenta no final do vídeo se você gostou, conhece meu blog, obrigadopeladica.com, fica comigo e roda a vinheta! Bem, se você continuou nesse vídeo, mesmo depois de ouvir a chamada, é porque você se identifica com essa situação. Você deve ser a pessoa que só fala sim para os outros, não consegue falar não. Mas você sabia que atrás do sim que você fala para os outros, tem um não escondido? Sim, tem um não escondido. É o não para você. É o sim para eles, é o não para suas atividades e é o sim para as atividades dele, é o não para a sua vida e é o sim para a vida deles. Você acaba criando determinados monstros dessa forma, porque ele se acostuma a ouvir sim, e esse ele é qualquer um, pode ser no trabalho, em casa. E você precisa aprender a falar não para ele, porque escondido atrás desse não tem um sim. É o sim para você. É o sim que vai fazer você dar velocidade à sua vida, dar direção, priorizar as suas coisas. É mais do que importante você fazer isso. Existem pessoas que vivem a vida dela em função da vida dos outros. Eu costumo chamar essas pessoas, é uma palavra que não existe, mas eu inventei para chamar essas pessoas de satisfadores. O que é satisfadores? São as pessoas que vivem a vida dela para satisfazer o pedido, as vontades dos outros. E olha, tem satisfadores em todos os lugares. Em casa, por exemplo, com os nossos filhos. Os satisfadores com os nossos filhos, que é aquele que não sabe falar não para os filhos, acabam se tornando um pouco específicos. É o que a gente chama de mimadores, né? A gente mima e a gente não está fazendo os nossos filhos crescerem se a gente só fala sim. É um dos lugares onde a gente fala sim, sim, sim. E sabe o que acontece? Atrás desse sim, tem uma falta de oportunidade que a gente está deixando de ter para ensinar os nossos filhos, para ensinar nas dificuldades, para ele saber se virar. E é assim no trabalho também. E é assim com o seu parceiro, com a sua parceira, ou seja, seu marido, sua esposa, onde você só fala sim, sim, e não sabe falar não. Aí não são mais mimadores, é o que a gente chama de anuladores. A gente se anula na relação e não cresce junto, não progride, não cuida um do outro, não cuida da relação. Só um cuida do outro e o outro se aproveita. E é o que eu falei da história dos monstros. A gente cria essas pessoas. No trabalho também é assim. Se a gente sabe que alguém, quando passa-se uma tarefa, uma atividade para ele, só fala sim, esse a gente já não chama nem de mimadores e nem de anuladores. Esses são os explorados. Então você precisa aprender a falar não. Eu sei que não é simples, não é fácil. É uma jornada, é um processo. E existem vários motivos para as pessoas não conseguirem falar não. Alguns não falam não por constrangimento,
outros não falam não porque preferem eles mesmos fazerem, porque ele tem medo de que não fique perfeito, então ele prefere fazer. E sabe o que acontece? As outras pessoas exploram. Então você precisa exercitar o não. O não tem uma força enorme. Você precisa entender que é você em primeiro lugar. Quer ver um exemplo? Bobo, mas um exemplo. Porque a gente precisa estar bem, a gente precisa se valorizar. Quem já andou de avião, ou para quem já ouviu alguma coisa relacionada a quando começa um voo, o comissário de bordo, a aeromoça faz aquela demonstração dos procedimentos de segurança, aí em um momento ele fala assim: máscaras de oxigênio cairão. Coloque a máscara primeiro em você e depois ajude as outras pessoas, como crianças, idosos. Você é importante. É primeiro você. Então, o não que você está dando não é o não para outra pessoa só. É o sim para você. É o sim para suas coisas. Porque todo sim que você dá, o não vai para você. Olha, eu tenho um escritor que se chama William Ury. Ele escreve sobre negociação, conflitos, e ele fala muito em alguns livros dele sobre o poder do não. Tem um dos livros que se chama O Poder do Não Positivo. Tem outro que é Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. Tem outro que é Supere o Não. Todos eu estou colocando aqui na tela para vocês tentar buscar essa literatura. É importante demais. No meu blog eu tenho um e-book sobre negociação e gestão de conflitos inspirados no William Ury. Agora, Marco, como é que eu falo não? Você disse que é uma jornada. Eu preciso começar, mas eu não consigo. É uma violência comigo. Eu fico constrangido. Eu sei. Eu vou te dar algumas formas da gente tentar falar o não, ou pelo menos começar a tentar. Algumas podem se encaixar melhores para umas pessoas, outras para outras pessoas. A primeira forma é o que eu chamo de silêncio estratégico. Imagina aquela mesma pessoa que fica pedindo as coisas para você e na hora você fala: ah, tá bom, eu faço. Ou seja, lá foi um sim. Aí ela volta de novo e lá foi outro sim. Imagina um dia que se ele vier pedir alguma coisa para você, você não responder de imediato. Você parar, pensar, que é o que a gente tem que fazer sempre quando alguém pede alguma coisa para a gente. É o que eu chamo de silêncio estratégico. Isso causa incômodo em quem pede as coisas. Então alguém chega e fala: será que você podia desembrulhar tudo isso para mim? Se você fala sim, desembrulho, é uma reação. Mas e se a pessoa pergunta e você fala: fala nada, fica quieto? Eu não tenho dúvida que essa outra pessoa vai ficar incomodada. Ou no mínimo ela já vai entender que não é tão simples assim, é pedir e aceitar. Uma outra forma que a gente pode fazer é o que eu chamo de não enaltecedor. Dependendo do que se é pedido, você pode falar: poxa, legal, bacana, achei super bom, pô, eu acho super válido, pô, eu adoraria, a ideia é fantástica, mas eu não vou conseguir. Ou então você fala: eu vou pensar, e essa eu vou pensar, ele já sabe, a outra pessoa já sabe que ela está sujeita ao não, porque você foi pensar, não é de imediato isso, entendeu? Tem outra forma, que é o sim com um não disfarçado. Essa vale muito para o trabalho. É quando você fala: sim, tá bem, mas eu preciso deixar de fazer alguma coisa. Eu preciso priorizar. O que eu deixo de fazer? Pronto. A outra pessoa que está com a responsabilidade, você voltou a responsabilidade para ela. Não é pura e simplesmente você falar sim, e aí você faz o que você tinha que fazer e faz o que ele também pediu para fazer. Isso é muito complicado. Uma outra forma é ter um não com opções. Você diz o não, mas você fala: olha,
Quem sabe você não pode procurar a pessoa tal porque ela pode te ajudar? Ou quem sabe você não pode tentar fazer dessa forma? Ou quem sabe você não pode tentar fazer nesse dia? É um não, mas dar opções. Tem pessoas que recorrem ao humor, né? Falam o não bem-humorado. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Então vamos naquela festa com o teu carro? Vamos sim, mas quem é que vai parar de beber para poder dirigir na volta? Que tal? Leva um pouco no humor. Tenta ver se as pessoas entendem com um bom humor. Assim não fica um clima pesado, não fica aquele ar de constrangimento. Tem um outro tipo de não, que inclusive na parte de negociação e conflitos se fala muito, que é o que a gente chama de não terceirizado. É onde a gente coloca a responsabilidade do não em você, mas em uma outra pessoa e que não está no ambiente. Quer ver um exemplo? Um amigo chega e fala: poxa, Marco, você pode me ajudar no sábado com a minha mudança? Eu falo: posso te ajudar, mas você avisa para minha mulher que eu vou deixar de levar ela num almoço que eu prometi para ela? A culpada é a esposa, ou pode ser a esposa que está sendo pedida ajuda a ela, e você fala: eu preciso falar com meu marido. A pessoa não pode estar ali na hora. Mas uma coisa importante que você precisa entender é que você não pode responder a tudo que te pedem de imediato. Você tem que pensar, você tem que ter tempo, e isso já vai dar uma mensagem para quem te pede as coisas, que é: não é fácil, não é simples. Então, evita sempre responder de cara. Você tem que entender que a parte importante dessa história toda é você. Você é a pessoa que precisa priorizar as suas coisas. Você precisa viver a sua vida. A sua vida é sua. Porque se você só responde sim para os outros, como eu te disse, você está respondendo não para a sua vida. Se esse conteúdo te ajudou, se você já se identificou com isso, se você já passou por uma situação dessa e não conseguiu falar não, comenta aqui. Eu vou deixar aqui nos comentários o link para o e-book de negociação e gestão de conflitos, que fala um pouquinho. Pesquisa sobre os livros que eu falei nesse vídeo e aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para as notificações. E vamos ao próximo vídeo. Tchau, até lá!